Olá, meus alunos da pós-graduação de Civil e Processo Civil do Legale, turma 48, nessa maravilhosa terça-feira, dia 19 de maio de 2020. Olha que passou rápido maio, hein, pessoal? Nós só temos mais uma aula para maio, que é a do dia 26, que também seria procedimentos especiais. Hoje, então, a gente vai falar sobre procedimentos especiais. Talvez até venhamos a terminar na aula de hoje, o que dá um fôlego, né, de uma aula para as aulas vindouras. Porque nós temos, por exemplo, teoria geral dos recursos, depois nós temos a teoria geral da execução, que são duas aulas muito potentes. Então, nós ficamos aí com uma gordura para conseguirmos trabalhar todas os tópicos propostos, né, no planograma para vocês. Então, um grande abraço, saudade de vocês, bom estar aqui com vocês novamente, tá bom, pessoal? Muito bacana. Olha, na aula passada ficou faltando de inventário e partilha judicial, a remoção de inventariante e a sobrepartilha. Então, vejam só, pessoal, aqui nós vamos, então, passar a essas características especiais para vocês, e nós temos lá a questão da remoção do inventariante, que é um ponto importante. Eu tenho feito bastante remoção de inventariante, viu? Parece que não, mas é um ponto importante da matéria que tem bastante prática hoje em dia, porque vira e mexe um ou dois, né, ou mais herdeiros não concordam com a posição do inventariante, então desejam a sua remoção. Esse dispositivo está lá delineado no 622 do CPC. Não vai copiar. Eu vou conversar sobre esse dispositivo e depois nós vamos trabalhar com a matéria aí no caderno de vocês. Então diz lá, o inventariante será removido de ofício ou a requerimento. Presta atenção. Pode ser um pedido de remoção de inventariante, pode ser de ofício pelo juiz, hein? Ponto importante aqui, viu, pessoal? Pode ser de ofício pelo juiz. 1. Se não prestar no prazo legal as primeiras ou as últimas declarações, nós vimos as primeiras declarações, então. 2. Se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas, ou se praticar atos meramente protelatórios. Depois nós temos o 3. Se por sua culpa, ou por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano. Vamos prosseguindo, o inciso 4 romano. Se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas, ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos. 5. Se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas. 6. Se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. Muito bem, então está aqui, né, as situações em que você poderá pedir a remoção de inventariante, tá? A remoção de inventariante é um incidente processual, tá? É um incidente processual, nós vamos ver daqui a pouco. Então, quando você for peticionar aqui em São Paulo, viu, pessoal? Tem lá incidente processual, tem petições, recursos, incidentes. Aí incidentes, você tem um incidente, por exemplo, na recuperação judicial, que é a apresentação, a habilitação. Você tem
esse incidente de remoção de inventariante. É lá que você vai teclar, é lá que você vai inserir. Então, remoção de inventariante, você vai colocar o seguinte: remoção de inventariante, slide 3, slide 3. Remoção de inventariante. Então, nós vamos colocar o seguinte: esse incidente ocorrerá em apenso aos autos do inventário, vírgula, nos termos do parágrafo único do artigo 623 do CPC. Ponto. A petição, vírgula, que terá a forma do artigo 319, vírgula, trará como fundamentos as hipóteses dos incisos do artigo 622 e seguintes, vírgula, não se tratando, vírgula, outro sim, vírgula, de hipóteses, abre aspas, números com U de urubu, números clausos, fecha aspas, números clausos, vírgula, podendo apresentar o incidente razões diferentes das 6 situações do artigo 622 do CPC. Ponto. De se observar que a remoção de inventariante também poderá ser suscitada de ofício pelo juiz do inventário, Ponto. Pessoal, tem um dispositivo, agora eu já vou digitar depois a contestação, tem um dispositivo que é o 623, eu vou ler, nós vamos formar o nosso juízo de raciocínio, depois vamos partir para os apontamentos do nosso caderno.
Então diz lá, o 620, requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do artigo 622, repetindo que essas 6 hipóteses do 622 não são números clausos. Eu já pedi remoção de inventariante, sem essas hipóteses já levei, tá? Será intimado o inventariante para, no prazo de 15 dias, defender-se e produzir provas. Professor, tem uma pergunta. Pois não, doutora. Por que intimação? Por que será intimado e não será citado? Por uma razão muito simples, pessoal. É um incidente processual num processo em que todos já fazem parte dos autos. Então, não é citação, é uma intimação. Além do mais, o inventário, normalmente, não é, tem um caráter não contencioso. Isto é, ele é aberto pelos herdeiros, e esses mesmos herdeiros que já fazem parte dos autos principais do inventário é que podem pedir o incidente. Então, a forma de comunicação desse ato processual será como, pessoal? Será via intimação. Tá? Se esse ato, que é o incidente de remoção de inventariante, recordar é viver, for proposto pela parte, ok. Se ele for a requerimento do juiz, será o quê? Um ato processual stricto sensu, porquanto praticado pelo magistrado. Fechou, pessoal? Tranquilo? Bacana. Então, vamos colocar lá, pessoal. Agora eu vou ditar. Após o requerimento, será intimado o inventariante para defender-se e produzir prova. Defender-se e produzir prova. Vírgula. Ambas no prazo de 15 dias. Ambas no prazo de 15 dias. Ponto. Professor, e aí? Aí vem aqui, ó. 624. Decorrido o prazo, com a defesa do inventariante ou sem ela, o juiz decidirá. Então, prosseguindo aí, e aí a gente já encerra. Decorrido o prazo, pode copiar isso daqui para o caderno ficar organizadinho. Decorrido o prazo, vírgula, com a defesa ou sem ela, com a defesa ou sem ela, vírgula, o juiz decidirá. Ponto. Se remover o inventariante, o juiz nomeará outro. Se remover o inventariante, o juiz nomeará outro. Vírgula. Observada a ordem do artigo 617 do CPC. Ponto. Muito bem, pessoal. Então está aí o procedimento, né, de remoção do inventariante, tranquilo, sem problemas, nós não temos aqui nenhum tipo de dúvida. É muito simples, é um processo muito fácil, não é? Muito básico, não requer grandes divagações jurídicas, não é? Porque afinal de contas a gente trabalha nesse sentido, né? Trabalha no sentido de demonstrar as hipóteses de lei, ou, como não é números clausos, demonstrar os argumentos que você tem para requerer a remoção desse inventariante.
E aí forma-se esse incidente, você viu que é muito rápido, não é? Ele é muito ligeiro, 15 dias para a parte se manifestar, fazer defesa ou não. E assim, passado esse tempo, o juiz já decidirá, tá? Então não é um incidente ligeiro, até porque ele não pode ser de longo calibre, porque senão ele trava o inventário. O inventário já é de uma jurisdição muito especial, né? De uma jurisdição não tão litigiosa, tão meio que administrativa, mas tocada por um magistrado, presidida por um magistrado. Então não é o interesse aqui que a coisa trave, né? Por isso que esse incidente é rapidamente decidido pelo juiz, então, que segue o inventário. Professor Durval, chegamos num ponto que eu tenho algumas perguntas para fazer. Eu também tenho várias coisas para dizer, que é a questão referente à sobrepartilha. Legal. Então, a sobrepartilha. Então, vamos lá, pessoal. A sobrepartilha está aqui no artigo 669 do CPC. 669. Eu vou ler, depois eu dito. Vamos com calma. Vamos entender a sobrepartilha e aí depois a gente conversa. Então, são sujeitos à sobrepartilha os bens. 1. Sonegados. Sonegados quer dizer que, alguém sumiu com esses bens. Falou, olha, eu não vou apresentar esse bem aqui, que senão nós vamos pagar muito. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa casa de lado, que tem lá no interior, e vamos trabalhar o dinheiro do banco, que é onde nós vamos comer picanha. Então deixa a casinha lá no interior de São Paulo, quietinha. Mais para frente, quando a gente ganhar na loteria esportiva Tupi, quando nós fizermos cair do céu dinheiro, aí nós vamos então voltar, né, e pedir uma sobrepartilha desse bem que nós vamos, entre aspas, sonegar. Essa é a hipótese. Sonegação, não vejo outra coisa. 2. Da herança descobertos após a partilha. Isso é bastante. Isso, pessoal, por exemplo, seguros de vida. Muita gente entra com as ações de inventário e esquece de pedir ao judiciário para que oficie a SUSEP, no sentido de se verificar se a pessoa tem seguro. E aí a pessoa acaba tendo. Então essa família fica sabendo, não é, posteriormente, não muito tempo depois, porque tem a questão da prescrição, e acaba falando, excelência, puxa vida, nós esquecemos de um seguro dele aqui. Não é? E aí nós gostaríamos de inserir, né, se é lógico, né, porque se não for uma pessoa que seja o beneficiário, que aí paga-se esse beneficiário, assunto encerrado, tá? Mas é importante, porque se você, em tese, pedir ao juiz, você já pode fazer, se for o caso, de todos serem os herdeiros, forem os beneficiários desse seguro, já faz direto nos autos, tá? Mas pode até também ser uma casa, ou uma conta em um banco que você não sabia, enfim. 3. Litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa. Está num processo, está discutindo aquilo lá em Catanduva, uma bagunça desgramada, então nós vamos deixar isso daí lá. O juiz deixa esse imóvel que está em litígio lá, uma bagunça desgramada lá. Então larga esse imóvel para lá. Vamos fazer o inventário do que está mais tranquilo. E 4. Situados em lugar remoto da sede do juiz onde se processa o inventário. Depois para frente vamos ver como é que vai ser. Depois, os bens mencionados nos incisos 3 e 4, litigiosos situados em lugar remoto, serão reservados à sobrepartilha, sob a guarda e administração do mesmo ou do diverso inventariante, a consentimento da maioria dos herdeiros. 670, na sobrepartilha dos bens, observar-se-á o processo de inventário e de partilha.
Muito bem, a sobrepartilha ocorrerá nos autos do inventário do autor da herança. É necessário pedir para desarquivá-lo. Então vamos lá, pessoal. Então, sobrepartilha. Vamos lá que o professor Durval, então, vai ditar sobrepartilha. Vamos deixar o caderno organizadinho, que isso é muito importante, né? Deixarmos aí tudo certinho. Então, sobrepartilha. Vamos colocar lá. A sobrepartilha se dá na hipótese de bens sonegados, vírgula, descobertos após a partilha, vírgula, litigiosos ou de liquidação difícil ou morosa, e, vírgula, ainda, vírgula, situados em lugar remoto, da sede do juízo, onde se processa o inventário, Ponto. O requerimento de sobrepartilha ocorrerá nos autos do inventário do autor da herança, Ponto. Professor, e como é que anda a sobrepartilha? Igualzinho como anda, nós chegamos a passar para vocês essa informação, não é? Diz aqui o 670. Na sobrepartilha dos bens, observar-se-á o processo de inventário e de partilha. Então, se você quiser anotar no seu caderno, para ficar uma coisa bacana, você vai colocar o seguinte: o procedimento do requerimento de sobrepartilha vírgula, observará o mesmo procedimento para o inventário e a partilha, Ponto. Muito bem, pessoal, aí não ficou pedra sobre pedra, né? Ficamos tranquilos. Agora nós vamos dar uma olhadinha, eu estou trazendo para vocês jurisprudências relacionadas a esse assunto para nós conversarmos. Então, slide 4. Então, vamos lá. Agravo de instrumento, pedido de abertura de inventário com arrolamento de bens. Indeferimento de remoção de inventariante. Olha que bacana. Indeferimento de remoção de inventariante. Então, vocês vejam aqui, que aqui nós já temos, olha, subversão da ordem de preferência. Disposta no 617 do CPC. Abertura de inventário dentro do prazo de 60 dias. Ainda estava sob a égide do CPC antigo, né? Não comprovação, possibilidade de nomeação de inventariante, pessoa diversa da que estiver na posse e administração dos bens do espólio, decisão mantida. Então ele coloca aqui, olha pessoal, isso é importante. Pode o magistrado subverter a ordem de preferência disposta no 617 do CPC
para nomeação de inventariante. Quando inexistente documento que comprove, terá agravante proposta abertura de inventário dentro do prazo do CPC antigo, tá? Isso quer dizer o seguinte, por exemplo, que feito esse pedido, né, de inventário nos termos do CPC antigo, ele foi julgado, não é, sob a égide do novo CPC 1/8/2019 do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, relator José Zuquim Nogueira, bem elaborado a ementa sob condução segura do desembargador aí. E vejam, pessoal, que aquela hipótese que está lá no 619, que são as pessoas, né, especificamente, perdão, no 617, cônjuge, herdeiro, qualquer... Isso ele pode não observar. Então, esse é um ponto importante para você e eu quero que você guarde esse julgado e esse foi o meu interesse em trazê-lo aqui para a gente discutir em sede de pós-graduação, porque você pode ter uma hipótese futura que você pode precisar trabalhar isso daqui sem que seja naquela ordem, não é, vamos dizer assim, hierárquica do 617 do CPC. É esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse. Ou até mesmo não outro inventariante, tá? Especificamente, mas obedecida a regra do 617, tá bom? Então fica aqui, uma hipótese interessantíssima essa do slide 4. Vamos para o slide 5. Alvará judicial. Muito bem. Esse é um ponto super bacana. O pleito de alvará, então nós temos Rio Grande do Sul, 2/12 de 2019, agora recentíssimo. Relator Liz Helena Esquifino Robles Ribeiro, né? Então lá ela vai dizer, o pleito de alvará é uma exceção à obrigatoriedade da realização do inventário. E tendo falecido deixado bens a inventariar, incabível o pedido. Veja vocês o seguinte, por quê? Porque, sejamos sinceros, né? Vamos conversar um pouquinho aqui em sede de pós-graduação, né, pessoal? O que a gente sempre faz? A gente corre e pede alvará. Fala, não, excelência, me dá um alvará aqui para que os herdeiros possam receber lá na Caixa Econômica Federal, por exemplo, entendeu? Só vou aqui, muito bem. Para que eles possam receber lá na Caixa Econômica Federal. Eu vou melhorando para vocês, né? Esse professor eu vou falando com vocês, já vou melhorando o material de apoio, vou colocando em vermelho para ficar bem tranquilo aí para você observar. Esse sim, eu acho que é também um outro maravilhoso julgado para você guardar aí, viu, pessoal? Olha, vale a pena essa questão do alvará. Até vou pedir uma licença para vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar agora, nós já estamos com quase 29, só para não estourar os 30 minutos, e eu volto no segundo bloco já trabalhando o alvará judicial, tá bom? Porque aqui acho que melhor a gente fazer um debatezinho aqui, antes nós prosseguirmos para a análise do outro julgado. Fechou? Tá bom? Então encerramos o primeiro bloco agora, viu, pessoal? Até o segundo, hein? Olá pessoal, bem-vindos ao segundo bloco da aula de hoje, dia 19 de maio de 2020. Nós estamos nos tópicos referentes a procedimentos especiais. Bacana. Nós estávamos vendo no primeiro bloco, e eu disse que eu iria trabalhar um pouco no segundo bloco esse tema, que é a questão do alvará judicial, tá? Então vamos lá, pessoal. Isso é muito importante, a posição da Liz Helena, que isso é muito nosso, né? Nós conversamos com a família e falamos, não, vamos só pedir um alvará, um alvarazinho, vamos sacar esse dinheiro aí no alvará, que estamos tranquilos, vamos que vamos. Muito bem. Qual é o problema do alvará? O problema do alvará, ele está intimamente ligado à certidão de óbito. Porque na certidão de óbito, muitas vezes, vem
essa disposição que está aqui, ó. O falecido deixou bens a inventariar. Exatamente o que a doutora Lisa Helena está falando. E aí ela coloca, tendo falecido bens a inventariar, incabível o pedido de pleito de alvará judicial. Esse é um julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, agora de dezembro de 2019. Então vejam vocês que interessante e vale a pena nós estarmos aqui prestando atenção nesse dispositivo, nesse slide, que é o slide 5, nessa posição do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que é sempre tão bem ponderado, de vanguarda, um Tribunal de Justiça de vanguarda no cenário jurídico nacional. Tá bom, pessoal? Então, um ponto talvez importante para nós trabalharmos aí no nosso escritório essa questão e compreendermos que vale a pena darmos uma olhada melhor nessa questão, porque se pega, de repente, um desembargador que tem uma posição como a da doutora Lisa Helene, aí vai ficar um pouco mais complicado para vocês. O slide 6. O slide 6. Diz lá, agravo do instrumento, inventário, espólio, gratuidade de justiça, análise dos bens constantes do acervo a inventariar, situação econômica dos herdeiros e relevância. Está dentro aqui de inventário, então vamos verificar por que o professor Durval trouxe. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, 12 de fevereiro de 2020. Cheira a tinta esse julgado. Né? A análise do pedido de gratuidade de justiça formulada pelo espólio deve ser realizada com base nos bens constantes do acervo a inventariar. Olha só. Sendo indiferente à situação econômica dos herdeiros. O espólio deve comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo, para que possa obter o benefício da gratuidade de justiça. Verificado que o espólio não possui débitos pendentes e que os bens são suficientes para arcar com as custas processuais, afasta-se a possibilidade de concessão do benefício pleiteado. Exatamente como eu tive aqui em São Paulo. Tá? As pessoas eram humildes, mas o inventário era animado. Tá? Os bens aí beiravam 2 milhões e 400 mais ou menos. Mas as pessoas que pediam eram pessoas muito simples, que eram os herdeiros deste decujus, desse falecido. Então preste atenção, eu não pedi gratuidade de justiça. Eu apresentei as primeiras declarações e falei, excelência, faz um favor para mim, me autoriza a sacar o dinheiro que está na Caixa Econômica Federal para pagamento dos seguintes débitos, imposto, débito atrasado, custas processuais, blá, blá, blá. E o juiz disse o seguinte, ok, já me expediu um mandado para a Caixa Econômica Federal para que a família, então, pudesse ter acesso ao número para recolher as guias de impostos, para recolher as guias judiciais, para recolher e pagar as dívidas do espólio, não é? Enfim, por um acaso, né, protocolei hoje, tá? Então, você perceba que o professor fala e o professor tem no dia a dia dele todas essas ponderações que eu estou falando aqui. Eu vivencio o processo, né? Vocês sabem que eu sou um advogado, professor, né? Então eu estou sempre na lida forense. Então isso ajuda muito na hora de lecionar, porque são filmes que o professor Durval já assistiu. Então ele pode falar mais ou menos como é que a coisa vai terminar, né? Não tanta certeza como o filme, que o filme sempre termina de um jeito. E a justiça não necessariamente, né? Vai basear em várias hipóteses que darão um resultado X ao processo que refoge
não é, de todas as partes uma prévia visão de quem vai ganhar ou de quem vai perder, tá bom? Nada mais aleatório do que um processo civil, sem dúvida nenhuma. Muito bem, então está aqui, pessoal, um ponto importante da matéria, faça dessa maneira, tá? Olha, professor, então a família não tem dinheiro, mas o espólio é animado, não tem problema nenhum. Vamos ingressar com a ação, pede para o juiz para recolher as custas, para fazer os pagamentos e tudo, com o dinheiro que está nas contas e não necessariamente pedir, não é, gratuidade da justiça, porque, segundo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, posição que é muito clara por outros tribunais estaduais, viu, pessoal? As partes, embora não sejam munidas de recursos suficientes, as partes aí, os herdeiros, mas o espólio tem um patrimônio expressivo ou um patrimônio considerável, conforme o caso, e dá para arcar com as custas processuais e débitos pendentes. Show de bola, tranquilo. Vamos para o slide 7. O slide 7. E ele vai falar justamente sobre esse mocinho que é o arrolamento. O arrolamento. Então, vamos de novo para o nosso querido, amado e estimado CPC, para o arrolamento no artigo 659. Então, antes de nós lermos aqui, pessoal, vou mudar, vou pôr o conceito já. Então, coloquem lá, conceito de arrolamento, slide 7. Conceito de arrolamento, slide 7, tá? Então, coloquem lá, forma simplificada de inventário, vírgula, para os casos do artigo 659 do CPC. 659 do CPC. Ponto. Agora vamos ler o artigo, tá? Então, guarda esse conceito que eu ditei, deixa aí no caderninho de vocês, que nós vamos passar agora para o 659. O 659 do CPC. A partilha amigável. Ué, porque no outro não era amigável? Era amigável também. Mas, né, resolveu-se fazer via inventário. Agora vamos observar as hipóteses do arrolamento. Celebrada entre partes capazes. Pronto, já me excluiu uma parte aí que não dá para fazer arrolamento. São os menores, incapazes, interditos. Nos termos da lei, será homologada de plano. Adoro essa expressão, de plano, pelo juiz, com observâncias do 660 a 663. Isso quer dizer o seguinte, vamos dar uma parada aqui para nós conversarmos. Pessoal, a aula de possessória não foi minha, foi do professor Cáceres. Mas ele deve ter dito para vocês o seguinte, nas ações possessórias, as liminares de reintegração ou de manutenção, sabe quantas balas na agulha você tem? Uma. E isso eu digo sempre, a petição inicial, se você tem uma bala na agulha, você tem uma única oportunidade. E aí tem um velho ditado que diz o seguinte, errar por pouco é a mesma coisa que errar por muito. É errar. Ah, eu errei por pouco. Errou. Errar por pouco é igual a errar por muito. Salvo no direito, né? Porque no direito o professor fala, nossa, passou tão perto, eu vou considerar. Como o direito é uma ciência que não é exata, para nós errar pouco pode ser sinônimo de nota próxima da boa.
Mas, em linhas gerais, errar por pouco quer dizer que é a mesma coisa que errar por muito. Então, trazendo esse panorama de que lá você só tem uma bala na agulha, então se você não fizer uma petição inicial certinha, uma petição inicial bem preparada, uma petição inicial bem caprichada, sabe o que vai acontecer? Indeferimento da sua liminar, ou o juiz vai pedir uma audiência de justificação. Aqui a hipótese é a mesma. O que esse dispositivo vai falar? Esse dispositivo vai falar o seguinte: olha, deixa eu falar uma coisa para você. Se você tiver um pedido redondinho igual o professor Durval, certinho, bem elaborado no 660, que o professor Durval vai falar para vocês, não é? O que vai acontecer? O juiz vai homologar de plano esse arrolamento. Então, assim, veja, eu particularmente falando, eu acho que esse é o sonho. Porque o processo de inventário, queira ou não queira, é um processo trabalhoso. Então, pessoal, aqui, certamente, e nós vamos colocar aí no objeto, coloquem o seguinte, no objeto, e aí depois nós voltamos para essa discussão. No arrolamento, a partilha se dará entre herdeiros maiores e capazes. Vírgula. Concordes com a divisão. Vírgula. Qualquer que seja o valor dos bens. Ponto. Então tá aí, pessoal, tá aí o objeto. O arrolamento é uma forma simplificada de inventário. Todo mundo maior, todo mundo concorde, show de bola. Então nós não vamos para o inventário, nós vamos direto para arrolamento sumário. Agora, eu não sei se você reparou, não é? Você vai verificar, não vai copiar, eu dito, na petição de inventário, que se processará na forma de arrolamento sumário, né, independentemente da lavratura de qualquer espécie, os herdeiros, tá aqui, ó, requererão ao juiz a nomeação do inventariante, declararão os títulos, atribuirão valor aos bens do espólio para fins de partilha, né? E aí tem no 662, no arrolamento não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão de propriedade dos bens do espólio, que será feito, né, em apartado. No inventário não, já é feito dentro dos autos do inventário. E o 663, a existência de credores do espólio não impedirá a homologação da partilha ou da adjudicação, se forem reservados bens suficientes para o pagamento da dívida, tá? Muito bem. O 664 diz: quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 salários mínimos, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento. Então ele faz uma conversão automática do inventário para a forma de arrolamento. Então eu faria só mais uma ponderação aqui para a gente colocar dentro do caderno. Então vamos lá, pessoal. Foi o que eu falei, nós vamos ditar agora. Para que o arrolamento
tenha sucesso, para que o arrolamento tenha sucesso, vírgula, imprescindível a observância dos artigos 660 a 663 do CPC, vírgula, porquanto se a petição e a documentação do arrolamento estiverem em termos vírgula, o requerimento será homologado de plano pelo juiz. Ponto. Uma vez transitada essa homologação, vírgula, será lavrado o formal de partilha vírgula, expedindo-se os ofícios vírgula, na forma da lei processual, na forma da lei processual. Ponto. Muito bem. Então estão aí, né, todas as hipóteses que eu, professor Durval, escolhi para debatermos aqui na nossa aula de pós-graduação, referente a inventário, arrolamento, remoção de inventariante e demais hipóteses. Mas isso foi bom para preparar o coração de vocês para as coisas que eu vou falar. Já diria a música, prepare o seu coração para as coisas que eu vou falar. Por quê? Porque nós entramos agora num ponto da matéria que é muito questionado, mas por isso muito bonito ser trazido à baila em sede de pós-graduação. Pós-graduação também é bom que se discuta temas não tão sempre amenos, não é com aquelas cores mornas, não. Esse tema que nós vamos discutir agora é de uma cor muito quente, né? É um vermelho solar, tá? Por quê? Porque a separação litigiosa. Para a aula e para o mundo que eu quero descer. Professor Durval, já não basta a Covid, o senhor ainda vem falar em separação litigiosa? Professor Durval, não existe mais separação litigiosa, professor Durval. Não, agora é só o famoso divórcio direto. Professor Durval, de onde o senhor me traz essa informação? Que coisa mais maluca. Somente em pós-graduação mesmo que eu vou discutir uma coisa dessa, porque isso daqui não tem pé e nem cabeça. Então, pessoal, desde que isso sobreveio,
novo CPC, eu tenho sustentado quase que isoladamente a hipótese de separação litigiosa. Tá? É uma fênix que renasce. Não dá, professor Durval, não dá. Veja, é meu ponto de vista. E eu me lembro bem que há uns anos atrás, o professor Kikunaga me convidou para um debate. Não, foi o professor Shikishima, minto, eu errei o japonês. O professor Shikishima me convidou para um debate. Foi um desembargador, um defensor público, um promotor e um advogado. E todos nós fomos unânimes, pelo menos os 4 ali, no sentido de que a separação litigiosa tinha renascido das cinzas. Vejam, pessoal, deixa eu explicar bem essa parte. Não somos a maioria. Muito pelo contrário, somos a esmagadora minoria. Uma minoria que enxerga no novo CPC o renascimento da ação de separação litigiosa. Então, professor, é o divórcio, né? Já pula, é o divórcio. Não, eu não disse divórcio. Divórcio eu já sei, faço direto. Estou falando separação litigiosa. O casal não deseja divorciar. Não quer romper os vínculos matrimoniais. Quer apenas romper as obrigações maritais. É isso que o casal tem por objetivo. Vamos verificar se eu localizo rapidamente aqui, não é, estas obrigações maritais. Então aqui, vamos lá para o casamento perfectos do casamento. Então, nós estamos lá no 1511 e seguinte. 1511 e seguintes. Depois, nós temos... Deixa eu ver se eu localizo rápido aqui. Tá aqui, perdão, pessoal. 1566. 1566. Diz assim. Vamos prestar atenção. São deveres de ambos os cônjuges: fidelidade recíproca, vida em comum no domicílio conjugal, mútua assistência, sustento, guarda e educação dos filhos. 5. Respeito e consideração mútuos. 1571 diz assim: a sociedade conjugal termina. 3. Pela separação judicial. Professor Durval, aqui, querido, o Código Civil não foi alterado. A separação judicial continua aqui. E mais do que isso, esses deveres, na ação de separação litigiosa, o juiz vai declarar que estão extintos os deveres do artigo 1566. Então, no divórcio também. E qual é a diferença? Ah, professor Durval, o divórcio extingue o matrimônio e a separação judicial mantém o matrimônio. É isso. Exatamente isso. Professor, mas quem em sã consciência pensaria numa separação judicial litigiosa alternativamente ao divórcio, que é de arregaçar o bambu, de quebrar o coco? Muito bem.
Então, pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Isso é um ponto importante da nossa matéria, pelo seguinte: primeiro, não é unânime, é uma posição isolada, então ela tem que ser muito bem controlada, muito bem conversada, muito bem alicerçada, porque a posição isolada ela tem que ser muito forte. Então, a primeira ponderação que se faz é que 98% dos planos de saúde, com o divórcio, rompe-se o plano em relação à mulher e na separação litigiosa, não. Esse é um dos pontos, uma das hipóteses em que ela é litigiosa, se fosse consensual já. Ela é litigiosa porque imputa-se um ao outro uma falha, não é? No casamento, uma falha talvez dessas obrigações maritais, obrigações matrimoniais, mas as partes, ou pelo menos o pleiteante, não deseja, não almeja o divórcio. Ele deseja, ele almeja a separação litigiosa, que não rompe definitivamente os laços matrimoniais. Ponto. Professor Durval, eu fico aqui imaginando que isso é uma hipótese muito distante. Distante ou não distante, deve ser discutida em grau de pós-graduação. Para que até mesmo você, num debate, num congresso, ou em qualquer outra reunião jurídica, pode dizer, embora seja contra, há uma minoria muitíssimo localizada que não enche uma Kombi, que sustenta que a separação litigiosa ressurge das fênix, como uma fênix no novo CPC. É uma discussão muito bonita. Nós vamos encerrar essa discussão no próximo slide, que é o terceiro bloco, no próximo bloco, e vamos colocar tudo aquilo que nós falamos, né, nesse segundo bloco, no seu caderno, para que você guarde corretamente isso daí. E volto a insistir, não precisa concordar com o professor Durval. Falei, eu não acredito nisso daí que o professor está falando, e assunto encerrado. Não tem problema. A grande vantagem que eu vejo é o que nós estamos fazendo, o debate jurídico em grau de pós-graduação. Show de bola? Bacana. Nós já voltamos daqui a pouco, tá bom, pessoal? Um abraço. Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos ao terceiro bloco da nossa aula de hoje, dia 19 de maio de 2020. Estamos trabalhando a separação litigiosa. E aí, já como eu havia dito, que nós vamos continuar essa discussão, vamos trabalhar um pouco, então, isso daí, lá no artigo, vamos trabalhar aqui, diz lá, pessoal, das ações de família. Muito bem. Então, tá aqui no 693. Então, vamos verificar 693. Então, tava ao contrário aqui. Muito bem. Tava 639. Por isso que eu já anotei aqui, para que vá certinho. É bom que na hora que eu trabalho, às vezes eu inverto, né? Então já acertei. Diz assim, muito importante isso daqui. As normas deste capítulo aplicam-se aos processos contenciosos de divórcio, separação, reconhecimento e extinção de união estável, guarda, visitação e filiação.
pela emenda constitucional 66 de 2010, que instituiu o divórcio direto. Veja, pessoal, com o advento do divórcio direto, o que aconteceu com a separação? Ela foi extinta. A litigiosa foi extinta. Só que agora vem o 693 e fala que nós temos a ação de separação. Então, professor Durval, mas essa ação de separação que está trabalhando aqui é a separação consensual e não a separação litigiosa. Pessoal, não pode ser, porque se for uma separação consensual, ela não extingue os vínculos do matrimônio. O divórcio consensual, sim, extingue os vínculos matrimoniais. Seja divórcio litigioso, seja o divórcio consensual. Então, essa separação, como o código não fala que separação que é, entendo que pode ser uma separação consensual, pode ser uma separação litigiosa. Então, assim, é uma posição do professor Durval, que eu quero que vocês compreendam. Cada um tem uma posição, e eu tenho uma. Então, aí no slide 7, onde nós temos aí, olha, separação litigiosa, não é né, 693 do CPC, no conceito embaixo, você vai colocar um traço e vai escrever o seguinte. Vai colocar o meu nome, do jeitinho que eu vou ditar, tá? Segundo o professor Durval, é uma posição minha, o artigo 693 do CPC faz ressurgir a separação judicial. Vírgula, consensual ou litigiosa. Ponto. Nesses termos, vírgula, o matrimônio não será extinto vírgula, conforme objeto da ação de divórcio, conforme objeto da ação de divórcio. Vírgula. O que será excluído são os deveres maritais ou conjugais, vírgula, previstos no artigo 1566 do Código Civil. Vírgula, quais sejam, dois pontos, fidelidade recíproca, ponto e vírgula, vida em comum
no domicílio conjugal, ponto e vírgula. Mútua assistência, ponto e vírgula. Sustento, guarda e educação dos filhos, ponto e vírgula. Respeito e consideração mútuos, ponto. De se observar que apenas os 3 primeiros serão casos de extinção, vírgula, salvo se um dos cônjuges necessitar de pensão alimentícia, ponto. Muito bem, pessoal, estão aí, não é, as ponderações. Ah, ficou faltando uma. Coloque também aí, prossegue aí no que nós escrevemos. Soma-se ao exposto, vírgula, que a emenda constitucional 66, que a emenda constitucional 66 não prejudicou os dispositivos concernentes à separação vírgula, previstos no Código Civil. Ponto. Muito bem, pessoal. Então, no objeto, tá vendo lá no slide 7, no objeto, além do que está escrito aqui, eu gostaria que você colocasse o seguinte: esta ação tem por objeto apenas a cessação de algumas obrigações, vírgula, mantendo eficaz a sociedade conjugal. Ponto. Professor Durval, ainda dentro dessa discussão, que é uma discussão profunda, tem a hipótese do 1572
que diz o seguinte, olha, presta atenção no que eu vou falar, que essa é uma questão de difícil discussão, mas muito bonita para ser colocada numa pós-graduação. Uma hipótese remota, em que há um acidente automobilístico e um dos cônjuges vegeta em decorrência do acidente. Estou conversando uma questão maior, tá? O cônjuge não deseja o divórcio. É uma questão dele, do peito dele, do coração dele. Ele deseja ficar unido, por favor, vamos dizer que é uma hipótese, a mulher sofreu acidente. Então, o marido não quer divorciar dela, não quer divorciar dela. Ela se encontra naquele estado vegetativo. Ele falou, olha, eu não quero me divorciar, mas eu quero ter uma liberdade para não precisar, entre aspas, ser fiel. Não estou falando do ponto de vista teológico, presta atenção. Estou falando do ponto de vista jurídico. A ela nesse período. Não estou dizendo que eu vou casar, mas eu posso, entre aspas, namorar. Vamos verificar o parágrafo 2º do 1572 para entender a magnitude do que nós estamos conversando e prosseguir na nossa aula. O cônjuge pode ainda pedir a separação judicial quando o outro estiver acometido de doença mental grave, manifestada após o casamento, que torne impossível a continuação da vida em comum. E aí ele coloca, e que a enfermidade tenha sido reconhecida de cura improvável. Vejam, pessoal, aqui é uma questão super complicada, né? Mas, enfim, é um momento bonito da nossa pós discutirmos essas questões nesse patamar, né? Que é um patamar bem profundo. E você conversa com o cônjuge que mantém a lucidez enquanto o outro tem uma doença mental grave, e ele vai dizer, não, eu não quero divorciar dela, não quero. Mas quando eu sair à noite, e ela vai ficar com as cuidadoras, com as enfermeiras, eu quero não carregar juridicamente a hipótese de ser um homem, né, que tem deveres de fidelidade recíproca, segundo o Código Civil. Veja, pessoal, tudo que eu estou falando tem que ser levado a um ponto de vista filosófico, juridicamente, mas também do ponto de vista jurídico. Então, eu até trouxe para vocês um muito bonito, olha que espetáculo que a Rafaela Rojas Barros nos brinda, não é? Com uma revista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, volume 36, A Livre Opção Humana. Opção esta movida por questões morais, religiosas ou de costumes, referente à separação litigiosa, o novo CPC e o Código Civil Brasileiro. Se você puder depois baixar, não é, esse trabalho maravilhoso da doutora Rafaela, eu gostaria, para você manter aí no seu computador do seu escritório. Mantenha. Você nunca sabe o futuro, você é um especialista em civil e processo civil. Quem vai saber o dia de que vai chegar uma pessoa lá no seu escritório e vai falar, olha, doutor, eu não quero divorciar, eu quero separar. Ah, não tem mais essa hipótese não, só tem divórcio. Ó, doutor, vê direitinho aí, eu não quero divorciar, eu quero separar. E traz uma hipótese desse dispositivo para vocês. Quero manter a minha esposa no plano de saúde.
Se eu divorciar, ela perde o plano de saúde e essa aí nesse estado que ela está vegetando. Como fica? Ela vai para o SUS? São questões que nós devemos ponderar. Nós devemos ter em mente de que você pode acomodar uma situação, ainda que por uma posição minoritária processual. Não digo que eu estou certo, não digo que eu estou errado. Digo que é um pensamento processual. E esse pensamento processual merece considerações. Pelo menos, né? Discussões como nós estamos fazendo agora, que são maravilhosas. Tudo bem? Fechou? Tranquilo? Se puder baixar, está na internet, volume 36, Rafaela Rojas Barros. Coloca do jeitinho que está aqui, faz uma chamada nos buscadores da internet, que a matéria, que o artigo da doutora Rafaela já fica à sua disposição para você guardar lá no seu escritório. E lembre-se, pós-graduação também é sinônimo de produtos na minha prateleira. Quanto mais produtos eu tiver na minha prateleira jurídica, mais consigo atender os interesses dos meus clientes. Tranquilo? Fechou. Olha, professor, essa parte de família não é fácil, né? Não é mesmo, pessoal. Eu concordo plenamente com vocês que não é fácil mesmo. Agora, vejam vocês, por exemplo, o próximo slide, que é o slide 8. O slide 8. Então, lá diz o seguinte, deixa eu até aumentar aqui, que para vocês ele ficou pequeno, agora ficou maiorzinho. Ótimo, para você guardar aí. Então, diz lá, olha, até eu fico devendo para vocês depois anotar aqui o crédito. No começo dos tempos, os institutos do divórcio e casamento estavam intimamente ligados. Porquanto, por favor, pessoal, é direito romano, tá? Pela posição de inferioridade da mulher, bastava o homem repudiá-la a qualquer momento no matrimônio e possibilitar seu afastamento do seio doméstico. Porque naquela época o casamento interessava somente no âmbito econômico. Presta atenção. Somente com o advento das regras religiosas criou-se a indissolubilidade do matrimônio. Até então, olha, dá no pé, não quero mais olhar para você. Não é? Então, isso se chamava repúdia. Esse era um nome técnico. A repulsa da mulher. E aí o casamento considerava já um casamento terminado, um casamento ultimado. Em Roma, 3 eram os motivos que punham fim ao casamento: a morte, a perda da capacidade, como eu disse agora, o estado vegetativo, e a perda do affectio maritalis, que é a afeição mútua, aquilo que te levou ao altar. E se você for bem observar, hoje ainda existe a morte, a perda do affectio maritalis, e por que não dizer a perda da capacidade, ainda são pontos importantes para o divórcio, que nós vamos estar observando nos slides seguintes. Aí vem uma questão interessante aqui. Com o cristianismo, retornou o casamento à condição de indissolubilidade de Dantes. Vem lá, o Concílio de Trento, de 1563, consagrou o dogma do sacramento do matrimônio e a impossibilidade de sua extinção. O que Deus uniu, o homem não separe. Nós estamos fazendo uma ponderação a um nível de pós-graduação. Nós estamos filosofando aqui para depois nós chegarmos no 693 do Código de Processo Civil e seguintes.
Então está aqui no slide 9, que é um slide também super interessante, diz lá o seguinte, pessoal, deixa eu aumentar aqui que também ficou pititico aqui, ó. Muito bem. Então, vamos lá, 22. É um aspecto bíblico que eu gostaria que vocês relevassem para a gente entender o seguinte. Professor Durval, mas é porque assim, sempre eu discuto isso daqui com os meus alunos da pós-graduação para nós entendermos, então, eu discuti na turma passada, e na outra turma e tal, para poder ingressar nas ações de extinção do matrimônio em si e o nosso pensamento jurídico racional em detrimento do aspecto bíblico. Que é para fazer apenas um contraponto aqui que é importante. Então aqui tem uma parte, não é, do Evangelho segundo Lucas. Eu coloquei o São Lucas aqui porque às vezes você é um cristão, mas não é católico, não é? Então eu deixei o São entre parênteses aqui. Mas, então vamos lá. Os fariseus, olha que interessante para a gente poder fazer uma passagem para o matrimônio, a extinção. Os fariseus vieram perguntar-lhe, isso é Jesus, para pô-lo à prova. Olha, é uma passagem muito interessante. É permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Isso é uma pergunta que, bom, Jesus teve um monte de saia justa e ele saiu de todas. Respondeu-lhes Jesus: não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separa o homem o que Deus uniu. Mas você sabe que os homens petavam Jesus, né? Não estava satisfeito. Falou, vamos apertar o barbudo para ver onde o barbudo vai. Aí, portanto, aí ele diz, disseram-lhe eles, vamos apertar o homem. Por que então? Aqui não é uma saia justa, aqui é 5 saias justas. Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la. Aquela hipótese lá atrás, de rejeição. E aí olha a resposta. Jesus respondeu-lhes: é por causa da dureza de vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres. Ó. E ainda mandou para Moisés uma parte da culpa e mandou para os homens a outra parte da culpa. Primeiro ponto, é por causa da dureza de vosso coração. Então já falou, isso é um pouco por causa de você e um pouco de Moisés, que tolerou o repúdio das mulheres. Mas no começo não foi assim. Aí ele já faz a barba e o cabelo. Ora, eu vos declaro, isso vindo dele que tem o aspecto divino, que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, também comete adultério. Você já imaginou uma coisa dessa? Então, nas separações judiciais e nos divórcios, é essa a hipótese. Então, se eu me caso com uma mulher divorciada, cometo adultério. Se eu sou divorciado e caso com uma mulher solteira, mesma coisa. Seus discípulos disseram-lhe: vamos apertar o homem de novo. Nós já não apertamos ele o suficiente, vamos apertar mais. Se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não casar. Olha que bom. E aí respondeu ele: nem todos são capazes de compreender o sentido dessa palavra, mas somente aqueles a quem foi dado.
porque há eunucos, né, eunucos que tinham seus membros decepados, enfim, que os são desde o ventre de suas mães, o impotente coeunde. Há eunucos tornados tais pelas mãos do homem, que se decepa o membro, né? E há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por amor ao reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Bom, vamos por etapas. E aí a gente já deixa essa discussão para o quarto e último bloco da nossa aula, quando nós vamos ingressar nesse aspecto. Turma, pontos importantes aqui, rápidos, né? Primeiro lugar, o pessoal apertava Jesus, hein? Ixi, como apertava. E num ponto importante, em pontos importantes como era o casamento. Ele explicou 2 a 3 vezes para o pessoal. O pessoal não é assim, o pessoal no começo era assim. E é adultério. Ponto. Mas aí o povo também chuta o pau da barraca, né? É melhor não casar. Aí irrita Jesus. Fica nítido. E aí Jesus, com toda a sua polidez, não é, trabalha na questão daqueles que não podem ter relações sexuais. Sejam porque são impotentes, coeunde, vieram assim desde o ventre da sua mãe, seja porque tiveram seus membros decepados, ou seja porque se tornaram religiosos, né? Que são os eunucos por amor ao reino dos céus. E aí nem sempre religioso, a pessoa pode estar no mundo e não querer mais ter relacionamentos. Então ele faz isso, não é, por amor ao reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Então nós vamos fazer o seguinte, está aqui essas ponderações, muito obrigado por nós abrirmos espaço na nossa pós-graduação, mas é importante para o slide seguinte e para o nosso quarto e último bloco da aula de hoje, tá bom? Até daqui a pouco, hein, pessoal? Olá, pessoal, bem-vindos, né, ao quarto e último bloco da nossa aula de hoje, pós de civil e processo civil do Legale. Bacana, turma, bacana. Nós estamos num dispositivo muito importante para nós, que é o 693 do CPC, não é? E ele diz, daqui a pouco eu vou ditar, calma. As normas deste capítulo aplicam-se aos processos contenciosos de divórcio, separação, reconhecimento e extinção de união estável, guarda, visitação e filiação. Então vejam o seguinte, professor Durval, por que o senhor escreveu teoria geral do CPC? Porque tem outros processos análogos, tem outros processos em legislações próprias que vão orbitar o CPC. Mas, para não alongarmos essa aula em demasiado, nós vamos trabalhar essa teoria geral do CPC. Né? E aí ele faz, vamos dizer assim, e aí eu trabalho a teoria geral, por quê? Porque o que está aqui, que são poucos dispositivos, vão do 693 ao 699, é como a gente pode dizer, e aqui está bem colocado por mim, modéstia à parte, a teoria geral das ações de família. Por quê? Porque depois nós temos em legislações isoladas os procedimentos próprios. Mas aqui fica toda uma teoria geral do CPC. Então, no slide 10, onde está lá teoria geral do CPC, você vai escrever o que eu vou ditar agora. Perdão. Então, vamos lá. Coloque um traço, né? O CPC traz normas gerais que serão aplicadas
aos processos contenciosos de divórcio, vírgula, separação, vírgula, reconhecimento e extinção de união estável, vírgula, guarda, vírgula, visitação e filiação. Ponto. As normas específicas ficam disponibilizadas nas legislações que tratam desses assuntos de forma específica. Ponto. Então, vejam, pessoal, essa teoria geral do CPC, ela até trabalha, tem uma disposição aqui que eu quero até anotar para mim aqui, para que eu depois mantenha essa, que é a seguinte. Diz lá, o parágrafo único do 693. A ação de... Porque é uma base do que nós estamos conversando, né? A ação de alimentos, ele está falando de alimentos, mas serve para... É aqui versar sobre interesses... Perdão, vou voltar. A ação de alimentos é aqui versar sobre interesse de criança ou de adolescente. Observarão os procedimentos previstos em legislação específica, aplicando-se no que couber as disposições deste capítulo. Isso reforça o que eu estou falando aqui, que o novo CPC traz aí uma teoria geral sobre essas ações de família, deixando para a legislação esparsa o que fazer com essas legislações quando elas existirem, tá? Então, esse é um ponto que vale a pena nós observarmos, porque sempre eu costumo nos treinamentos e tal fazer essa ponderação. Qual é essa ponderação? É ação de família? É primeiro CPC. Não, primeiro CPC. CPC traz toda uma teoria geral sobre essas ações, aplicando-se no que couber depois as disposições de cada uma delas. Então, por exemplo, a ponto de ele colocar aqui 694, nas ações de família, quais? Todas as que eu falei, divórcio, separação, reconhecimento, extinção de união estável, guarda, visitação e filiação, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para mediação e conciliação. Parágrafo único. A requerimento das partes, o juiz pode determinar a suspensão do processo enquanto os litigantes se submeterem à mediação extrajudicial ou a atendimento multidisciplinar. Vejam, inclusive nesse slide 11, né? Slide 11, você tem lá o princípio da resolução consensual.
Durval, esse princípio da resolução consensual, eu me lembro bem que o senhor falou lá no comecinho das nossas aulas. Eu me lembro bem que o senhor falou isso daí. Que é o artigo 3º, parágrafo 3º. Não foi, professor Durval? Eu lembro bem. Eu lembro bem. Então, eu estou até colocando aqui, ó. Artigo 3º, parágrafo 3º, que diz assim: o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Então, lá no princípio da resolução consensual, você vai colocar o seguinte: princípio da resolução consensual, slide 11. Slide 11, coloquem lá. Nos termos do artigo 3º, parágrafo 2º do CPC, o Estado promoverá, vírgula, sempre que possível, vírgula, a solução consensual dos conflitos. A solução consensual dos conflitos. Vírgula, que será combinado com o artigo 694 do CPC, vírgula, que prevê a posição de que todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual nas ações de família. Ponto. Outro ponto importante aqui, pessoal, que vale a pena nós conversarmos é o seguinte. Isso é um ponto importante, eu já tive até audiência, sim, em ações de reconhecimento e dissolução de união estável com menores. Nós tivemos uma audiência muito importante, viu? Muito importante, que o juiz designou com 2 mediadores e 2 psicólogos. Uma psicóloga e um psicólogo. Foi uma reunião, foi uma mediação espetacular. Com psicólogos e mediadores preparados, vocacionados, bem treinados pelo Poder Judiciário. Foi aqui em Santana, aqui em São Paulo, no Fórum de Santana. E aí ele coloca: devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para a mediação e a conciliação. Foi justamente o que aconteceu. Por quê? Porque o magistrado trouxe de outros ramos da ciência mediadores importantes para a tentativa de resolução consensual dessas controvérsias.
originadas dessa demanda. E veja que está aqui, ó, reconhecimento e extinção de união estável está lá no 693, que era exatamente o caso do professor Durval. Então está aqui, ó, princípio da resolução consensual, não é? Vale a pena nós estarmos verificando essa hipótese. Possivelmente o juiz vai, se for um juiz porreta, entre aspas, vai designar uma mediação com essa envergadura, com essa qualidade, tá bom? Turma, na questão da ritualização, eu vou ler, né? E depois nós vamos anotar, né, essa ritualização. Vamos respirar. Vamos proceder à leitura tranquila e depois nós vamos trabalhar, né, as escritas nos nossos cadernos. Então diz lá o 695. Para o quê, professor Durval? Para as ações de família, né? Recebida a petição inicial e, se for o caso, tomadas as providências referentes à tutela provisória, o juiz ordenará a citação do réu para comparecer à audiência de mediação e conciliação, observado o disposto no artigo 694. Então você veja que nessa ritualização já tem uma parte que eu gosto no novo CPC, que nós já falamos isso daí em aulas pretéritas. Eu, Durval, gosto muito da hipótese da audiência de conciliação, primeiro a contestação. E aqui muito mais. Porque quando você contesta, antes da audiência de conciliação, a outra parte fala para o advogado, deixa eu ver a contestação, deixa eu ver. Aí você apresenta a contestação para o advogado, nossa, disso daí de mim agora eu não quero acordo. Doutor, eu não quero acordo. Eu até queria um acordo com a outra parte, eu até admitia uma composição com ela, mas depois de ler o que está na contestação, eu não quero mais nada. Aí você pondera, não, mas calma, isso daqui é pro forma. Doutor, eu não quero nem saber o que ele colocou, eu tô fora. Eu não quero mais nem olhar para a cara, eu vou nessa audiência, vou de óculos escuros, que é para não olhar na cara. Brincadeira. Então você percebe que a apresentação da contestação antes da audiência de conciliação, ela acirra os ânimos. Ela acirra o debate. E eu vou te dizer, com toda a minha experiência de anos em processo civil, com a matéria que eu amo de paixão. E atrapalha sim uma conciliação. Não venha me dizer que não atrapalha. Atrapalha. Então, essa hipótese de audiência de conciliação primeiro e contestação depois, ela é espetacular por duas coisas. A primeira coisa, você não precisa fazer uma contestação se as partes vão chegar a um acordo. A gente faz aquela contestação, 30 laudas, um trabalho danado, o ônus da impugnação especificada, apresenta a contestação e o que que vem? O que que vem? Pô, doutores, vem uma audiência de conciliação 1 mês e meio depois e as partes se compõem. Mas deu um trabalho danado fazer essa contestação para depois as partes se comporem. Então, se você inverte, e aí é muito bem invertido no CPC, a hipótese de nós trabalharmos em primeiro lugar a audiência de conciliação e somente depois a apresentação da contestação. E vocês percebam que no CPC ficou tranquilo isso daí. Então, ritualização, você coloca um hífen e põe o seguinte: recebida a petição inicial, vírgula, nos termos do artigo 319 do CPC,
vírgula, o juiz vai avaliar, vírgula, se o caso, vírgula, a tutela provisória e ordenará a citação do réu para comparecer à audiência de mediação e conciliação. Ponto. Não realizado o acordo, vírgula, passarão a incidir as normas do procedimento comum vírgula, com a apresentação da contestação no prazo de 15 dias, vírgula, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação. Ponto. Essa contestação observará o artigo 336 e seguintes, 336 e seguintes do CPC. Ponto. Muito bem, pessoal. Então aqui nós temos mais uma hipótese daquilo que nós temos conversado sempre, né? Que os procedimentos especiais, eles começam com um modo de caminhar diferente e com a apresentação da contestação passam para o rito comum, o procedimento comum. Porque, vamos lá, recordar é viver. O processo de conhecimento tem 3 perninhas, 3 bracinhos, 3 cabecinhas, 3, enfim. Número 1, procedimento comum. Número 2, cumprimento de sentença. Número 3, procedimentos especiais. Então, esses procedimentos especiais começam com um andar diferente, a maior parte deles. E com a apresentação da resposta pelo réu, passam para o procedimento comum, que é um andar mais devagarzinho. Essa é a base, essa é a estrutura do CPC que nós vimos até agora. Então, se inicia um procedimento especial e com a apresentação da resposta do réu, passa-se para o procedimento comum com uma ampla dilação probatória, com todos os atos processuais que nós vimos, não é? Com todas as provas que nós conversamos, tá bem, vamos dizer assim,
aplicado o CPC para você que está em casa e para você que está trabalhando a nossa pós-graduação, viu, pessoal? Bem explicado, bem delimitado, num andar bacana, né? Com todas as informações que você possa ter no seu caderno, no seu coração, no seu juízo de convicção, com os principais institutos do processo civil, tá bom? Só uma ponderação aqui. Professor, vamos esgotar tudo? Não dá, né, pessoal? É um ano para a sua pós de civil e processo civil. Então, nós escolhemos, não é? Eu, o professor Cáceres, juntamente com o coordenador, obviamente, sob a batuta e a administração do coordenador, alguns pontos que nós, assim, deliberamos mais importantes. Lembrando sempre que o professor Durval não vai aprofundar aqui, não é? Porque pela extensão e tudo, mas são pontos importantes que valem a pena depois uma parte, né? E aí tem o professor Chixima, que trabalha também, então fica bem alinhavado, fica bem tecida aí essa costura, tá? Ministério Público, chegamos no MP, nós temos o Ministério Privado e eles têm o Ministério Público, perfeitamente. Então diz lá o artigo, não copia, diz lá o artigo 698, nas ações de família, o Ministério Público somente intervirá quando houver interesse de incapaz e deverá ser ouvido previamente à homologação de acordo. Então, pessoal, vamos lá. Quando houver interesse de incapaz. Então, tem filhos dessa união estável? Tem. Ministério Público. Tem filhos do divórcio? Tem. Ministério Público. Guarda, visitação, filiação, MP. Tá? Então, quando está lá o Ministério Público, slide 11. Vamos colocar o seguinte, ó. Lá, coloque um traço. Nas ações de família, o MP irá intervir somente quando houver interesse de incapaz, e deverá ser ouvido previamente a homologação de acordo. Ponto. Muito bem, pessoal. Como a nossa pós é processo civil, nós não vamos trabalhar aqui divórcio consensual, nada disso, né? Isso daí é para uma outra pós, que é a pós de advocacia extrajudicial. Aqui nós estamos trabalhando processo civil, então o nosso viés, o nosso foco é em cima das ações judiciais de família, tá? E não nas questões referentes às atividades extrajudiciais, que serão, então, que são objeto de uma pós à parte, tá bom? Pessoal, então ficamos assim. Na próxima aula nossa, nós ficamos com os embargos de terceiro, senhor e possuidor, e nós já ingressamos, isso é importante, deixa eu colocar aqui, olha que bacana, hein? Nós já estaremos ingressando na teoria geral dos recursos, né? Antecipando, então, uma aula que para nós é bom para dar aquela gordura que eu falei, para observarmos a teoria geral dos recursos, preparando aí para o professor Cáceres, né, os recursos em espécie, e para o professor Durval, que vai falar sobre recurso de apelação e recurso especial, dois muito queridos recursos que eu tenho no meu coração. Depois nós passamos para a ação rescisória, a teoria geral da execução e, por fim, sempre a última aula minha, eu peço para ser as ações difusas da qual eu tenho mestrado. Tá bom, turma?
Muito obrigado, tá? Continuamos no isolamento social, continuamos a nos encontrar aqui na forma digital, mas eu volto a insistir, toda a matéria está sendo lecionada a contento e com muita energia, muito carinho pelos professores, diretamente para vocês que estão em casa, para a segurança de vocês, de sua família e dos professores também, de todos os colaboradores do Legale e de todos nós de uma maneira geral, a sociedade, tá bom? Então fica um grande abraço para vocês, nossa aula de hoje, 19 de maio de 2020, e a próxima aula nossa será então no dia 26 de maio de 2020, já aí no apagar das luzes do mês de maio. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, pessoal!